E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Já vai aí abrindo o nosso texto. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 31, do versículo 19 ao versículo 55. É a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Giovana Galego e você está em uma série aqui no canal específica chamada de Capa a Capa. O que isso significa? Significa que nessa série nós vamos meditar, nós vamos esmiuçar, nós vamos nos concentrar em compreender o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. E a Bíblia é um conjunto de livros que vão de Gênesis a Apocalipse. Então nós vamos nos dedicar a conhecer todo esse livro, toda essa verdade. E por que isso? Porque à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Sabe, é como caminhar com alguém, é como se relacionar muito com alguém. A tendência é que você vai se tornando parecido com essa pessoa. É a mesma coisa. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós nos tornamos parecidos com Deus. Quanto mais caminhamos com Deus, mais nos parecemos com Ele. E esse é o propósito dessa série. Gente, quando o Senhor colocou essa série em meu coração, isso aconteceu porque eu estava em um período da minha vida de muita indignação. Eu estava muito indignada com as coisas que eu estava vendo acontecendo por aí, sabe? Nós vivemos tempos muito difíceis, tempos de engano, tempos de mentira. Vivemos tempos tão difíceis que as pessoas vão à igreja buscando a verdade, buscando entender, conhecer a verdade. E é ali, naquele ambiente onde elas deveriam conhecer a verdade, que elas são manipuladas, que elas são enganadas. E isso começou a me gerar muita dor. E orando a respeito disso, e com muita vontade de vir aqui pro YouTube falar um monte e denunciar tudo isso que eu tenho visto, o que não é errado, tá, gente? A denúncia ela é importante, ela tem o seu lugar. Não estou dizendo que eu não vá fazer isso em nenhum momento, eu não sei, eu sigo aquilo que o Senhor vai me dizendo, mas naquele momento em que eu comecei a orar por essa questão, o que o Senhor colocou no meu coração muito claro foi: ensine a verdade, pregue a verdade, exponha a verdade. Porque a melhor forma de se combater o engano, de se combater a mentira, é anunciando a verdade. Então é isso que nós fazemos aqui no canal. Nós anunciamos a verdade. E é por isso que nesses vídeos, quando a gente vai gastar tempo entendendo uma porção da Escritura, a gente vai levar tempo. Não espere dos vídeos aqui do canal que eles sejam curtos, que eles sejam rápidos, porque o propósito aqui é ir ao mais profundo. É verdade que a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão maravilhosa, que mesmo a superfície dela já é um deleite para nossa alma, para o nosso coração. Mas a gente quer ir além aqui nessa série, a gente quer alcançar uma nova camada, sabe? A gente quer ir no mais profundo. Para isso a gente precisa de tempo. Então esse é um primeiro aspecto que é legal vocês saberem. Aqui nós teremos vídeos maiores, na maior parte das vezes. Nós vamos dedicar tempo para conhecer a Deus. Vamos dedicar tempo ao que mais importa nas nossas vidas. Um outro aspecto importante é que aqui nós não vamos ficar pensando princípios, regras e padrões, leis, enfim, para que a gente tenha uma vida melhor. Não é esse o propósito. É claro que isso muitas vezes acontece por consequência, mas esse não é o propósito. O propósito não é você olhar para a Bíblia e pensar: como isso aqui pode melhorar minha vida? Como isso aqui pode me tornar mais próspero? Como isso aqui pode fazer com que eu vá melhor no meu trabalho? Como isso aqui pode resolver um problema para mim? Não. Nós não olhamos para Deus como o nosso auxiliar. Nós não olhamos para Deus, Ele é o nosso auxiliador, não o nosso auxiliar, não o nosso secretário. Ele não é o nosso gênio da lâmpada, entende? Nós não vamos olhar para Deus como aquele que pode dar um upgrade na nossa vida, não. Nós vamos olhar para Deus como nosso Senhor. E olhar para Deus como Senhor exige do nosso coração submissão. Significa se render, significa entender que você não é nada e Ele é tudo. E por isso, diante da verdade, você vai se despir, você vai ficar vulnerável diante do Senhor, você vai confessar a Ele aquilo que está desalinhado e deixar que Ele te alinhe. Você está indo para a palavra da verdade, não para pensar padrões e regras que vão melhorar a sua vida, mas você está indo para a verdade para, como que num espelho, olhar para Deus
e conseguir ver o que está errado em você e como o Espírito Santo vai então conformar a sua realidade, o seu coração, ao coração de Jesus Cristo. Deu para entender? A Bíblia não é um instrumento, uma muleta que você usa para ter uma vida mais confortável aqui. A Bíblia é a revelação de quem Deus é o que Deus desejou que fosse revelado a nós. Pensa comigo, Deus ele é eterno, Deus é muito superior a nós. A nossa mente não tem condições de compreender a plenitude de quem Deus é. Mas aquilo que Deus quer que a gente saiba, Ele deixou revelado e Ele deixou aqui. Então, quando a gente abre o texto e a gente se dedica ao texto, a gente está buscando entender quem Deus é. E à medida que a gente descobre quem Deus é, a gente percebe o quanto a gente está distante de quem Ele é. E o quanto a gente precisa ser conformado a Ele. O quanto a gente precisa ser lapidado, moldado para nos tornarmos como Ele é. E quando a gente se torna como Deus, nós então o glorificamos. Nós então alcançamos o propósito da nossa vida. E lembra que eu falei que muitas vezes é uma consequência a gente viver melhor? Então, porque quando a gente alcança o propósito da nossa vida, a gente alcança alegria, a gente encontra plenitude, a gente encontra satisfação, a gente encontra sentido, razão, propósito nos nossos dias. Então, quanto mais parecido com Jesus nós nos tornamos, mais nós atingimos nosso propósito de existência, que é glorificar a Deus. E quanto mais atingimos nosso propósito de existência, mais alegres, plenos e satisfeitos nós nos sentimos, mesmo que o nosso redor esteja completamente caótico. Então, aqui nós vamos gastar tempo. 2, aqui nós não estamos preocupados em encontrar fórmulas e regras que vão nos dar uma vida mais confortável. Nós estamos preocupados em conhecer a Deus. E nós conhecemos o Pai, conhecemos a Deus através do Filho. E o Filho é a palavra encarnada e a Bíblia é a palavra escrita. Deu para entender? Eu falei bastante coisa, né? Mas vamos lá, vamos para o texto de hoje, vamos entender Gênesis 31, do 19 ao 55 e vamos ver o que Deus tem para nos contar a respeito de quem Ele é através dessa porção. Antes da gente ir para o texto, deixa eu te contextualizar. O livro de Gênesis é o livro das origens, o livro dos começos. Então, no livro de Gênesis, a gente vai ver o começo de várias coisas, a origem de várias coisas. E quando nós estudamos a origem, nós estudamos o propósito, a gente entende o propósito. Por isso, o livro de Gênesis é um livro tão rico e que exige da gente bastante tempo de estudo e meditação, porque ele cobre boa parte de toda a escritura, ele dá base para você entender todo o restante. Então, a gente precisa entender muito bem o livro de Gênesis para que a gente consiga compreender muito bem todo o que está por vir. Beleza? E aí nós vimos lá em Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e a mulher. Depois em Gênesis 2 a gente vai ver que Deus tinha um relacionamento de intimidade com o homem e a mulher. Mas aí em Gênesis 3, esse casal resolve caminhar sem o Senhor, resolve trair a Deus. E quando eles fazem isso, o mal que não existia dentro deles agora passa a existir. E esse mal, que é o pecado, essa essência pecaminosa, essa essência que conduz o homem sempre ao erro e à morte, agora é uma nova realidade da humanidade. O homem agora precisa lidar com isso. E aí a maldade vai se perpetuando, vai chegando num nível tão grande que quando a gente vai lá para Gênesis 7, 8, a gente tem o extermínio dessa humanidade através do dilúvio, porque as coisas chegaram num extremo. Só que quando Deus extermina todas as coisas, Ele preserva uma família, Ele preserva um homem e a sua família, que é a família de Noé. Porque Noé guardava no coração a promessa que Deus havia liberado lá em Gênesis 3. Sim, Gênesis 3 não é só o relato da queda, não é só o relato do momento em que Deus e o homem se tornaram inimigos. Em Gênesis 3, nós também temos o amor, a graça e a misericórdia de Deus, dando ao homem uma esperança, dando ao homem um caminho, uma forma de fazer paz entre eles, de reconciliar o coração do homem ao seu Criador. Em Gênesis 3, Deus promete que enviaria um Salvador, enviaria um homem, o descendente da mulher, que ia reconciliar, fazer o coração do homem voltar ao coração do seu Criador. E ele faria isso destruindo a serpente. Ali Deus já estava nos prometendo Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens. E então, a partir de Noé, a gente vai ver Deus
trabalhando na história da humanidade para que Jesus Cristo possa nascer. E depois de Noé, o outro homem que é muito marcante nessa história, outro nome que talvez você conheça, é Abraão, um homem que Deus levanta para ser o próximo que ele vai usar para dar continuidade a esse grande plano de salvação. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas a Abraão. Deus promete a Abraão que ele teria uma grande descendência. Deus promete a Abraão um pedaço de terra que seria dele, da sua família, da sua descendência. E o mais importante, Deus promete a Abraão que a partir da sua nação, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Deus está ali falando sobre Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um descendente de Abraão e a partir do seu sacrifício, a partir da sua morte e ressurreição, todos os povos da terra são abençoados. Todos aqueles que vão a Cristo se tornam novas criaturas e têm o seu coração reconciliado ao coração de Deus. Então Deus promete isso a Abraão. E aí Abraão vai viver ali, a gente viu a história de Abraão, muitas coisas vão acontecer, só que aí um dia Abraão morre, né? E quando Abraão morre, alguém dá continuidade a isso, outra pessoa ocupa o papel, né, pensa numa linha da história da salvação. Então Abraão falece e aí o Senhor levanta um novo homem que vai dar continuidade a esses planos, que é o filho de Abraão, o filho da promessa, o filho nascido a partir de um milagre, que é Isaac. Isaac dá continuidade e então chega o momento dele passar o bastão, chega o momento dele passar adiante esse grande legado de ser o próximo homem a se relacionar, a ter intimidade com Deus e a ser um canal nas mãos de Deus para que o seu plano de salvação pudesse se concretizar. Isaac então passa esse bastão para o seu filho Jacó. Só que nós vimos que o momento em que isso acontece, quando Isaac passa o bastão para o seu filho Jacó, vai ser um momento meio caótico. Vai acontecer embaixo de engano. Jacó vai enganar o seu pai, de forma que a promessa vai ser lançada sobre a vida dele e não sobre o seu irmão Esaú, que era quem Isaac, o pai de Jacó, queria de fato abençoar. Isso vai gerar muitos problemas dentro da família. Esaú, o irmão de Jacó, vai ficar muito irritado e vai querer se vingar. Ele vai querer matar Jacó para poder se vingar, para poder dar o troco, porque ele tinha sido enganado pelo irmão. E aí a gente começa um movimento muito doido aqui na história, porque aí Esaú quer matar Jacó, Jacó precisa fugir, ele é o herdeiro, ele tem a herança do pai, tudo agora é dele, tudo foi passado para ele. Isaac era um homem muito rico, tudo ficou para ele e o mais importante, ele herdou a promessa, ele é o próximo homem nessa linha da história da salvação, que vai ser usado por Deus para que o plano de construir uma nação, de onde o próprio Cristo nasceria, possa se concretizar. Então Jacó é o próximo nessa linhagem, ou seja, que privilégio, né? Que honra, que bênção, esse homem estava debaixo de uma promessa, de algo muito importante, de algo muito especial. Só que a ironia nisso tudo é que ele é o herdeiro de Isaac, o dono da terra de Canaã, né? A sua descendência herdaria a terra de Canaã, um homem muito rico, debaixo de uma promessa, e ele precisa fugir, porque senão o seu irmão vai conseguir matá-lo. E aí é nesse momento da história que Jacó sai correndo ali do acampamento de Isaac e foge para a casa dos seus parentes, onde ficavam os parentes da sua mãe. E os parentes da sua mãe moravam em uma região chamada Arã. Essa região fica na Mesopotâmia. Gente, só para você entender um pouquinho, Jacó estava em Canaã. Vamos imaginar que Canaã está mais aqui no canto do vídeo, tá? Mais ou menos aqui. Ele morava ali nos acampamentos de Isaac junto com a sua família ali na terra de Canaã. Agora ele precisa ir para Arã, que é Mesopotâmia. Já está um pouco aqui mais para cima. É uma outra terra, outro tipo de vida, outro tipo de religião, totalmente diferente. E ele precisa fugir para esse lugar. E ele foge para esse lugar com o propósito de se abrigar ali, de encontrar refúgio e de também se casar. E aí quando ele chega lá, nós vimos toda a história, Deus vai abençoar, Deus vai ajudar Jacó, e ele realmente vai conseguir se proteger do seu irmão, não vai ser pego pelo seu irmão, e ele também vai se casar. E nós vimos que ele vai se casar 2 vezes, ele casa com 2 mulheres, essas 2 mulheres brigam entre si, e aí fazem a proposta para que ele se deite com as suas concubinas. Então, no fim, Jacó acaba sendo um homem com 4 esposas, com 4 mulheres,
cada uma vai dar vários filhos para ele. No total ele teve 12 filhos homens e uma filha mulher. E aí ele, quando ele se dá conta de que ele já tinha 4 esposas, que ele já tinha tudo isso de filhos, mas ele estava numa terra estrangeira, que não era a terra da família dele, e ele estava trabalhando para o sogro dele, ou seja, ele era o dono de uma terra, ele era o herdeiro, o único herdeiro de Isaac, herdeiro de toda a sua fortuna, e ele estava trabalhando para enriquecer o sogro, trabalhando praticamente como um escravo, e não trabalhando para a sua família. É nesse momento que ele decide mudar as coisas e começar a trabalhar por sua família. Depois a gente vai descobrir que ele não se despertou para isso por conta própria, mas o próprio Deus interveio, né? O próprio Deus falou com Jacó e despertou ele para a necessidade de voltar para Canaã. Afinal de contas, já tinham se passado 20 anos que ele estava nessa terra estrangeira trabalhando para o seu sogro. E aí, nós vimos no último vídeo que Jacó resolve obedecer a Deus e ele então foge de Padã Arã, que era a região onde ele estava já há 20 anos trabalhando para o seu sogro. E ele foge, gente, porque o sogro de Jacó, um homem chamado Labão, era um homem bastante oportunista, enganador, manipulador. E Jacó constantemente era envolvido pelas palavras do seu sogro Labão e acabava ficando, e acabava indo mais tempo, e ele se enrolava. Então ele precisava fugir. Além disso também, a gente está percebendo ao longo do movimento da história que Jacó era meio que um fujão. Todas as vezes que o negócio apertava pro lado dele, ele dava no pé. Então aqui ele vai fazer a mesma coisa, e foi nesse ponto da história que a gente parou, quando Jacó está fugindo e finalmente retornando a Canaã, a terra que Deus havia dado a ele e aos seus parentes. Então agora vamos ao versículo 19. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Viu aqui Labão? Então, Jacó está fugindo. Foi nesse ponto da história que nós paramos. Ele está fugindo, ele está colocando todas as coisas nos camelos, tudo o que ele tem. Porque nesse período que ele ficou ali, mesmo ele enriquecendo Labão, Deus foi tão misericordioso com ele que Deus foi dando estratégias para Labão e Labão enriqueceu muito. Nós vimos isso no vídeo passado. Ele se tornou um homem rico, mesmo debaixo de uma condição de escravidão praticamente. Esse é o nosso Deus, né? Sempre atuando de forma a glorificar o seu próprio nome, porque mesmo contra tudo, tudo aquilo que o homem diria que ia dar errado, que não ia dar certo, o Senhor vai e mostra que ele é quem atuava na vida de Jacó. E então, como nós já conversamos, o próprio Deus vai aparecer em sonho para Jacó e vai dizer: Jacó, lembra de mim? Lembra o Deus que apareceu para você lá no passado? Lembra? Então, tá na hora de voltar para casa e cumprir o que você me prometeu. Vamos embora, vamos voltar para casa. E aí Jacó foge, bota tudo no camelo e vai embora. Mas o que a gente não viu no vídeo anterior é que antes deles de fato saírem, enquanto Jacó devia estar ali, todo afobado, colocando todas as suas riquezas, organizando o gado, o rebanho, e organizando as coisas no camelo, e organizando aquele monte de filho, e fazendo filhinha, e contando, estão todos aqui, vamos partir, vamos embora. Enquanto isso, a sua esposa Raquel estava garantindo o seu. Ela correu para o acampamento do seu pai. Raquel é a esposa de Jacó, filha de Labão. Ela corre para o acampamento do pai e ela pega os ídolos do clã. Isso mesmo que você está ouvindo, os ídolos do clã. Gi, o que seria isso? Ídolos do clã. Clã, gente, seria esse grupo, né? Seria o conjunto, tipo tribo. Então, aquela tribo da qual Labão fazia parte adorava alguns deuses, que eram esses ídolos. E naquela época, ali na região da Mesopotâmia, eles eram politeístas. O que isso significava? Eles adoravam vários deuses, eles não tinham nenhum problema com isso. Existia tudo que é tipo de Deus. Deus da fertilidade, o Deus da tempestade, Deus da guerra. E eles acreditavam que todos esses deuses tinham algum tipo de poder e eles guerreavam entre si. Então, dependendo de quem estava no poder na época, eles iam ter um Deus mais forte. Por exemplo, vamos supor que o governante da região servisse principalmente ao Deus da Lua.
Então eles entendiam que o deus da lua era o deus mais forte daquele momento. Mas se esse governante fosse retirado do poder e assumisse o governante que servia ao deus da tempestade, significava que naquela estação o deus da tempestade era, portanto, mais poderoso. E aí eles serviam a esse deus da tempestade, mas não significa que eles abandonavam o resto. Entende? É como se fosse assim: se eu preciso de ajuda para que aquilo que eu estou plantando cresça, então eu vou adorar ao deus da fertilidade, ao deus da terra. Mas aí eu tô precisando de uma ajuda para que chova. Aí eu vou adorar ao Deus que pode me ajudar nessa área, entendeu? É mais ou menos assim a visão que eles tinham. Eles não tinham o entendimento de que existe um único Deus. Então eles adoravam vários deuses. E a adoração geralmente era através das imagens. Então eles faziam esculturas mesmo de barro e adoravam essas imagens, né? Adoravam esses deuses. Então, aquele grupo ao qual Labão fazia parte adorava essas imagens e elas provavelmente ficavam expostas ali, né, como um lugar de adoração, um lugar onde eles passavam, faziam ali suas penitências, enfim, a sua forma de adoração e seguiam a sua vida. E aí, antes de fugir, Raquel entrou lá no acampamento e pegou os ídolos para ela. A questão é, por que Raquel fez isso? Gente, existem algumas possibilidades, tá? Alguns estudiosos falam que Raquel roubou os ídolos do clã porque aqueles ídolos na época valiam muito. Então era uma forma dela ter algum recurso. Até porque nós vimos no vídeo anterior, num texto que vem um pouco antes, que Raquel, assim como sua irmã Lia, se sentia roubada pelo pai. Sentia que ele tinha usado toda a herança que era delas e elas tinham sido lesadas por ele de alguma forma, entende? E aí alguns fazem a seguinte interpretação, de que Raquel teria roubado esses ídolos, meio que assim: olha, pai, você não me deu o que era meu, você gastou os recursos, a riqueza que me pertencia, então agora eu vou levar seus ídolos no lugar. E aquilo seria tipo uma poupança, tipo uma reserva para ela. Essa é uma possível interpretação. A outra interpretação, que é mais aceita, é que Raquel ainda tinha um coração idólatra. Que Raquel, por mais que ela fosse esposa de Jacó, que era monoteísta, ou seja, que servia somente a um Deus, o Deus de Abraão, e por mais que ela tenha se rendido a esse Deus, porque no vídeo anterior a gente viu que ela aprova o conselho desse Deus e ela fala para Jacó: siga o que seu Deus está dizendo. Então, por mais que ela expressasse estar com Jacó e com o seu Deus, ela ainda tinha o pezinho lá nas religiões do ambiente onde ela cresceu, entende? Como se ela ainda tivesse um coração idólatra. E aí é como se ela estivesse fazendo um plano B, como se ela estivesse se resguardando. Olha, eu vou seguir viagem com Jacó, eu vou deixar para trás tudo que eu conheço, eu vou deixar para trás o meu pai, eu vou deixar para trás os meus amigos, as pessoas que são familiares para mim, o meu estilo de vida nessa região, esse ambiente, eu vou deixar tudo isso para trás e vou embora com o meu marido, que serve a um Deus que eu não tenho tanta familiaridade como ele, que é um Deus só. Então, tipo assim, eu vou ter que aprender a recorrer a um único Deus, sendo que eu cresci a minha vida toda aprendendo que existem vários deuses e que eu preciso saber qual Deus procurar dependendo do que eu preciso, entende? Então, ela está deixando uma vida para seguir por uma vida completamente diferente. E aí é como se, numa tentativa de tentar criar uma segurança, de tentar se proteger, de tentar criar um plano B, ela então rouba os ídolos do pai e fica com eles. Tipo assim, vai que não dá certo seguir esse Deus aí de Jacó. Vai que ele não é isso tudo aí que Jacó fala, e aí eu vou recorrer a qual Deus? E aí eu vou fazer o quê? E aí, essa é uma segunda visão, de que Raquel teria pego os ídolos para ela como um apego ainda à prática idólatra, ok? Então existem essas duas visões. Sendo um ou sendo outro, vocês conseguem compreender que Raquel não está confiando no cuidado desse Deus, do Deus de Abraão, o Deus de Jacó? Sendo um caso ou sendo outro, Raquel está se apegando a um plano B? Raquel está dando o jeitinho dela? É isso que eu quero que você grave, tá? É isso que quero que você entenda. A gente não consegue afirmar se Raquel pegou os ídolos porque ela acreditava ainda neles como deuses, o que o povo pensa ser mais provável por causa da cultura da época, que era uma cultura muito idólatra, isso era muito comum, então parece que isso é muito mais natural para aquele período.
Mas a gente não consegue saber se é de fato isso, ou se ela só fez uma reserva de riquezas, não sabemos. Mas, sendo um ou sendo outro, você consegue perceber que o pano de fundo, que a moral, que o coração de Raquel, em um caso ou em outro, era se autorresguardar, era se autopreservar, era ela mesma cuidar de si, era um sinal de não confiar no Deus de Jacó. É isso que eu quero que você pegue, tá? Então Jacó tá fugindo com a sua família, e aí enquanto Jacó tá ali se preparando para fugir, a esposa dele, rapidamente entra no acampamento do pai, rouba os ídolos e volta como quem não quer nada, e aí eles vão começar a viagem. E a Bíblia diz que eles vão até os montes de Gileade. E, gente, isso era viagem para muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Jacó levou 10 dias para chegar em Gileade. E como eu sei disso? Porque a gente vai ler junto aqui no restante da história, tá? Então, bora lá, versículo 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Viu de onde eu tirei os 10 dias? 3 dias depois que Jacó tinha fugido, Labão vai ficar sabendo disso. E aí ele vai pegar os homens da sua família e vai atrás de Jacó e vai levar 7 dias para chegar onde Jacó estava. Ou seja, Jacó levou 7 dias mais 3 para chegar nessa região. Então ele levou 10 dias. Vamos lembrar que quando eles estão se preparando para fugir, a Bíblia contou pra gente que Labão estava tosqueando as ovelhas. Então ele estava lá tirando a lã das ovelhas, e esse era um trabalho que levava muito tempo, tá? Então tudo isso aconteceu e Labão não estava vendo nada disso porque era um trabalho que realmente exigia muito tempo. Então era a oportunidade perfeita para eles fugirem. Só que em algum momento esse trabalho acabou, né? Ele concluiu, e aí Labão volta para o acampamento e descobre que o seu genro tinha fugido com as suas filhas e com todos os seus netos e também com os rebanhos. E aí, tendo tomado conhecimento disso, ele mais do que depressa reúne os seus parentes, seus filhos, né, os homens ali aptos para guerrear, digamos assim, e ele então vai atrás de Jacó. E chega até o ponto onde Jacó estava, né? Versículo 24. Então, de noite, Deus vem em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Gente, então Labão chegou ali, na região onde Jacó estava. Mas antes dele ir ter um encontro de fato com Jacó, ele vai acampar ali, vai descansar, ele e os seus homens vão dormir. E aí, nesse momento que ele dorme, quem aparece na história? Sim, o nosso maravilhoso Deus. Então Deus apareceu em sonho para falar com Labão. Gente, Labão era um homem manipulador, como eu já falei aqui. Um homem que gostava de enganar e que desde o momento em que Jacó chegou ali na sua terra, ali no seu acampamento, ele está tirando proveito de Jacó, desde o começo. Desde o começo ele tá enganando Jacó, ele engana Jacó falando que vai dar para Jacó Raquel, e aí dá Lia, e Jacó trabalhando para ele gratuitamente, né, durante muitos e muitos anos. E aí parece que toda vez que Jacó vai falar com Labão, ele usa as palavras de um jeito que ele vai e prende Jacó de novo, E até esse ponto isso estava acontecendo. Só que deu, sabe? Acabou esse tempo. E então Deus aparece para Labão e deixa bem claro para ele: cuidado, não faça nenhuma promessa e nenhuma ameaça a Jacó. O que Deus está dizendo? Labão, até aqui você manipulou o meu servo, até aqui você usou ele, até aqui você tirou proveito dele, agora basta, deu, acabou, é só até aqui, tome cuidado. Em outras palavras, Deus está dizendo: sim, Jacó tem um Deus e eu estou aqui. Eu sempre estive. Gente, imagine a presença desse Deus. Com certeza gerou temor, com certeza gerou medo em Labão, até porque a gente vai ver que ele vai obedecer ao que Deus fala. Então, ele viu que Deus não estava de brincadeira. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jacó não está sozinho. Eu estou com ele e eu sou o Deus de Abraão. Não faça nenhuma ameaça. Não faça nenhuma promessa. Não tente manipular o meu servo. Não tente criar mais problemas. Não mexa com ele. Ele está sob os meus cuidados. Versículo 25. Labão alcançou Jacó,
que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou? Fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas netas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los. Mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Gente, Labão então chega para Jacó. E ele não vai fazer ameaças, ele não vai fazer promessas, ele vai seguir aquilo que Deus disse para ele, mas ele vai questionar Jacó. Escuta, por que você fez isso? Por que você fugiu? Por que você levou embora minhas filhas, meus netos e não me falou nada? Por que você fez tudo isso? Gente, Labão aqui tá dando uma de dissimulado, tá? Porque ele era manipulador, Jacó tá fugindo por causa disso, porque Jacó, ele vê um problema, ele vê uma dificuldade, ele foge, né? Ele é esse fujão que a gente falou desde o começo da história. E Labão, ele tá usando esse discurso, tentando... Lembra que eu falei que Labão é esse cara que ele usa as palavras muito bem, ele vai envolvendo e manipulando a pessoa, e ele vai segurando a pessoa? Então, ele tá usando esse discurso de são minhas filhas, são meus netos, é o meu rebanho, você levou tudo isso e não falou nada pra mim. Se você tivesse me avisado, eu ia festejar, eu ia celebrar com vocês. E tudo isso a gente sabe, por todo o contexto da história, por tudo que a gente viu até agora de Labão, que não é bem assim, né, gente? Labão não estava preocupado com as filhas, Labão não estava preocupado com os netos, ele não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado só com a riqueza que Jacó estava trazendo para a vida dele. Essa era a única preocupação. Tanto é que ele roubou as filhas, né? Não deu a elas a parte do dote que era delas, tratava elas como estrangeiras, a gente viu isso no vídeo anterior, então ele não tá nem um pouco preocupado com as filhas, com os netos, nada disso, ele tá preocupado com o dinheiro, melhor, não o dinheiro, na época não era dinheiro, né, mas com a riqueza que ele vai deixar de ganhar, porque Jacó, que era o seu potinho de ouro, não vai estar mais ali, né, trabalhando e abençoando a vida de Labão. Então era essa a preocupação dele. Mas aí no final, ele lança uma novidade para Jacó, algo que Jacó não sabia. Ele lança um problema aí, que ele fala: olha, tudo bem, você estava com saudade do seu pai, queria ir embora, eu entendo, eu não vou mexer com você porque o seu Deus, né, o Deus dos seus pais, o seu Deus, então veja, Labão, ele tem algum conhecimento sobre esse Deus, mas ele não tem relacionamento com esse Deus. Ele conhece de ouvir falar, ele conhece de nome, de história, mas ele não é um servo desse Deus. Então ele diz: o seu Deus apareceu em sonho pra mim, falou isso e tal, então tudo bem, não vou mexer com você. Mas escuta, por que você roubou meus ídolos? Qual é o sentido? E aí, gente, Jacó não estava sabendo de nada disso. Imagina o servo do Senhor ouvindo isso, que ele tinha fugido e ainda tinha levado os ídolos do sogro. Que conversa é essa? E o sogro é um sogro manipulador, é um sogro que engana. Então, Jacó deve ter pensado: qual é a de Labão agora? O que ele está tentando? O que ele quer com isso? E aí, olha a resposta de Jacó. Versículo 31. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Gente do céu. Então Jacó vai reconhecer, ele vai confessar para Labão, falar: não, eu tive medo, eu fugi porque eu estava com medo, eu achei que você ia pegar minhas mulheres, suas filhas, ia tirar elas de mim, ia nos fazer mal, porque Labão era essa pessoa. Então Jacó estava com medo de perder aquilo que ele conquistou e aí ele foge, né? E aí depois ele diz: agora quanto aos seus ídolos, o que é isso? Jacó não tá sabendo de nada, gente. E na cabeça de Jacó, isso era improvável. Por que ele pegaria os ídolos? Ele não pensou em nenhum momento que alguém da sua família poderia ter essa inclinação. Nós somos monoteístas, nós servimos a um só Deus. Pra que a gente vai roubar os ídolos da sua casa? Como assim? E aí ele fala com toda a convicção: quem for encontrado com eles não ficará vivo. Gente, Jacó não sabia
que Raquel tinha pego os ídolos e tinha escondido. Olha o que o homem de Deus, o servo de Deus, está falando. Quem for encontrado com esses ídolos deve ser morto, não ficará vivo. Gente, Jacó era o homem que portava a promessa. Era o homem que tinha relacionamento com esse único e verdadeiro Deus. As palavras de Jacó, elas têm um poder, porque ele tem essa intimidade com o Senhor. Quando ele está falando, ele está praticamente profetizando algo que aconteceria. Ele não sabia que os ídolos estavam com Raquel, mas estavam. E aí o que vai acontecer mais pra frente na história? Raquel vai morrer. Raquel vai morrer no meio do caminho, antes de chegar em Canaã. Aquilo que Jacó fala, aquilo que Jacó professa, aquilo que ele está dizendo, ele não sabia, mas era praticamente uma profecia. Ele não sabia que estava com a sua esposa, mas é exatamente isso que vai acontecer com ela mais pra frente, antes de chegar na Terra Prometida. Raquel morre no meio do caminho. Bom, então ele desafia Labão a encontrar esses ídolos, né? Versículo 33. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Gente, há quem diga que pelo fato de Raquel estar sentada em cima dos ídolos, de ter colocado ele no camelo, né, sentada em cima, há quem diga que provavelmente ela roubou os ídolos como recurso financeiro, né, como riqueza, e não como algo para ela se apoiar em relação à fé, à idolatria, porque se fosse um Deus, se ela os considerasse de fato Deus, ela não os trataria assim, não sentaria em cima no camelo. Enfim, alguns pensam isso, só para acrescentar aqui para você, tá? Mas então Labão procurou nas tendas das filhas e não achou nada. Versículo 35. Raquel disse ao pai: Não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Gente, Raquel, ela era muito ardilosa, você percebe? Ela mente, ela tem muita facilidade para isso, para mentir, para enganar, para manipular, para contornar as coisas de forma que ela se sinta na frente, né? Que ela sinta que tá dando certo, que ela tá conseguindo o que ela quer. Versículo 36. Então, veja só, Labão tá lá, mexendo em tudo, vasculhando tudo. Toda a família de Jacó, os filhos, as crianças, todo mundo olhando o vô naquela situação, desconfiando do pai, procurando os ídolos. As mulheres lá, Raquel lá sentadinha no camelo, como, né, quem não sabe de nada do que tá acontecendo. Labão lá procurando as coisas. E Jacó, o pai, o líder dessa família, olhando tudo aquilo. Ele já tinha ficado 20 anos na casa de Labão, sendo tratado praticamente como um escravo. Ele já estava aqui, ó, no limite. E aí, diante de toda aquela situação, ele exclama no versículo 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Gente, Jacó aqui, ele estava no limite. E aí quando ele vê tudo aquilo, Labão mexendo nas coisas, ele pega e fala assim: chega, chega. Foram 20 anos. 14 anos trabalhando pelas suas filhas, 6 anos trabalhando pelo seu rebanho. Em todo esse tempo você me manipulando, mudando o meu salário, tirando proveito de mim constantemente. Esse meu trabalho era um trabalho árduo.
Eu passava noites acordados, ficava com fome ali cuidando do rebanho. Era um trabalho físico, gente. Trabalho de pastor de rebanhos. Você fica debaixo do sol, naquele calor dessa região, sabe? Era um trabalho árduo, um trabalho difícil. E aí constantemente Labão desconfiando dele, sabe? Você tá me roubando, você tá fazendo isso e aquilo. Aí quando acontecia alguma coisa, uma fera vinha e comia uma ovelha, Jacó assumia o prejuízo, Jacó nem passava as coisas para Labão, ou seja, Jacó sendo excelente no seu serviço, Jacó entregando o seu melhor e recebendo como retorno dessa sua entrega de excelência desprezo, manipulação, um cara que só pensava em si e que só queria explorar Jacó, né? Então Jacó estava no limite, e aí ele fala, chega, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Chega! E aí ele afirma, né, ele reconhece no fim da sua fala de que ele só sobreviveu a esse período e só está saindo dessa fase da sua vida enriquecido, só está saindo bem desse período tão difícil que ele passou por causa do Deus de seu pai, por causa do temor de Isaac. E é isso que eu quero frisar com você. Gente, Jacó passou por momentos muito difíceis ali na casa de Labão. E Deus permitiu. Lembra que eu falei quando a gente estava falando sobre a aparição de Deus no sonho de Labão? Lembra que eu falei que Jacó já tinha sido manipulado e enganado por Labão várias vezes e Deus não interveio naqueles momentos, ele deixou. E agora, nesse momento, ele aparece e fala, basta, né? Então, assim, há um propósito para tudo, gente. Jacó, ele enganou o seu pai, ele tentou conquistar a bênção, a promessa, através do engano, através de artimanhas, né? Jacó era um homem enganador também, bastante trapaceiro, muito parecido com Labão em vários quesitos. Então, o Senhor, quando permite que ele vá para Padã-Arã, quando permite que ele vá para uma outra terra, uma terra estrangeira, quando Deus deixa que ele se estabeleça nessa terra e que ali ele seja manipulado muitas vezes por Labão e passe por muitas dificuldades, Deus está disciplinando Jacó, Deus está ensinando o seu servo, está amadurecendo o seu servo. Eu e você, como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós estamos sujeitos também à disciplina e ao ensino de Deus, e isso é amor. Deus nos ama, então Ele não vai nos deixar nos nossos próprios delitos, nos nossos erros. Não, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar, Ele vai permitir que certas consequências venham sobre as nossas vidas para que a gente seja aperfeiçoado no amor dEle. Então Jacó passou por todas essas dificuldades e não foram poucas coisas, nós vimos aqui. Ele tinha que passar por tudo isso, fazia parte desse plano do Senhor, era uma consequência dos erros de Jacó, da forma como Jacó lidava com as coisas. Então todos esses 20 anos, gente, Deus estava humilhando Jacó. E eu já falei, já usei essa expressão outra vez aqui no canal, eu sei que pode parecer pesado, mas quando a gente diz que Deus está humilhando alguém, né, humilhando Jacó, é no sentido de que Deus está tornando o espírito desse homem humilde. E isso é importante para que o homem reconheça Deus. Um homem não consegue reconhecer a Deus se antes ele não for humilhado. Em qual sentido? Um homem não consegue reconhecer a Deus se o seu espírito não se tornar um espírito humilde. Se ele não reconhecer que ele não é nada e que ele carece de Deus. Se um homem não reconhece o seu estado pecaminoso, o seu estado de perdição, ele não vai entender a necessidade de se arrepender e muito menos de receber perdão do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, Deus começa a humilhar o espírito humano. Antes de trazer o homem para si, abrir os olhos e haver uma conversão de fato, Deus primeiro vai tornar aquele coração fértil. Deus vai humilhar o espírito do homem, abrir os olhos dele e mostrar como ele é vulnerável, mostrar como ele é fraco, mostrar como ele tem dentro de si uma essência má, uma essência que caminha para a morte e que carece desesperadamente da graça, do amor, da salvação de Deus. Se um homem não vê necessidade de ser salvo, ele não entende o evangelho. Se um homem não vê a necessidade de ser perdoado porque ele não se acha no erro, ele não vai se arrepender e não vai ver graça no perdão de Deus, entende? Então, o processo de ser humilhado por Deus, ele é fundamental. Então, nesses 20 anos em que Jacó esteve em Padã-Arã, passando por poucas e boas,
Deus estava humilhando o seu espírito. E agora a gente está numa nova fase da vida de Jacó, em que ele está migrando de Padã-Arã, retornando para a Terra Prometida, caminhando para a Terra Prometida, retornando para Canaã. E nesse processo de retorno a Canaã, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas Jacó vai ter que resolver na caminhada dele, coisas do passado que ficaram em aberto, e então ele vai ter um encontro profundo com o Senhor, onde se dará a sua conversão de fato. Então Deus está preparando esse coração, entende? E é muito bonito, gente, como Deus constrói essa história, de forma que Jacó está caminhando para a Terra Prometida, está caminhando para Canaã, e nesse processo de retorno, ele está sendo humilhado por Deus para que então ele reconheça a Deus antes de entrar na Terra Prometida. É assim com a gente. A nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. É uma vida de estrangeiros. Nós migramos nessa terra e estamos caminhando para a nossa terra de fato, para a pátria celestial que nos aguarda na eternidade. Mas para nós entrarmos nessa pátria celestial, primeiro Deus precisa humilhar o nosso espírito. Primeiro Deus precisa fazer com que a gente entenda a nossa necessidade de quem Ele é, a nossa necessidade de conhecer a Ele, para que então Ele se revele a gente e a gente possa reconhecê-lo. E só a partir desse momento em que Ele se revele, a gente o reconhece, em que há uma conversão genuína, um novo nascimento, é que então a gente continua nesse caminho progredindo para enfim entrar na Terra Prometida, na pátria celestial, na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse período todo, Jacó estava sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Mas esse aperfeiçoamento que vem da parte de Deus é um aperfeiçoamento em amor. Lembra do que Jacó disse? Em todo tempo, o Deus de meu pai, o temor de Isaac esteve comigo. E ele diz assim, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Ou seja, se Deus não cuidasse de mim, eu estaria numa situação muito pior. Se Deus não cuidasse de mim, talvez eu nem tivesse conseguido me desprender de você, ou teria que sair de lá sem nada, e esses 20 anos não teriam servido de nada. Então, gente, ao mesmo tempo que Deus, Ele é esse Deus que disciplina e corrige, Ele é esse Deus que não nos abandona durante a disciplina. Ao contrário, ser disciplinado por Deus te enriquece. Você sai desse período de disciplina amadurecido no amor, forjado no amor, mais sábio, mais humilde, mais íntimo do Senhor. Os anos de disciplina não foram desperdiçados, ao contrário, porque Deus estava com você, porque o temor de Isaac estava com você. Talvez você tenha vivido tempos difíceis e talvez esses tempos difíceis não são necessariamente uma disciplina, mas estão chegando até a sua vida, então Deus tem permitido. E talvez você não entenda essas situações, mas você pode se apoiar na esperança de que você serve a um Deus que é justo, que aperfeiçoa, que corrige, que você pode ficar em paz, porque Ele não vai te deixar entregue aos seus erros, não vai te deixar entregue na sua perdição, não. Ele vai trabalhar em você para te aperfeiçoar. E Ele é um Deus tão amoroso e tão bondoso, que até mesmo nesse trabalho de humilhar o teu espírito para que você possa reconhecê-lo, Ele não te abandona. O que faz com que você tenha força e perseverança para passar por essa situação e sair dessa situação mais forte, mais fortalecido, mais próximo de Deus, amando mais ao Senhor e se parecendo mais com Ele. Além de ter a esperança de que você não passa por esse processo árduo, sozinho, e a esperança de que o resultado disso vai valer muito a pena, não é algo vazio, não é perda de tempo, existe uma outra coisa que também traz alívio ao nosso coração, que é saber que tem um fim para isso. A disciplina ou os períodos de provação, eles não são eternos. Jesus é eterno, glória a Deus. Mas os períodos de provação ou de disciplina não são eternos. E é nesse ponto em que Jacó está. Acabou. Chega. Foram 20 anos. Agora acabou. E Deus disse que acabou. Esse é o ponto. Olha o que Jacó fala para ele. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Ou seja, na noite passada ele foi em sonho e falou para Labão: Labão, eu estou com Jacó. Estou com Jacó. Acabou esse tempo. Agora eu não vou permitir mais que você faça isso com o meu servo.
Gente, a nossa vida está no controle do Senhor, a nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não estamos aqui à deriva, perdidos, sabe? Sendo lançados de um lado para o outro. Não, nós somos amados por Deus. Ele cuida de nós, Ele não nos abandona. Nós não somos como filhos abandonados, filhos que não são instruídos, que não são orientados, que não são corrigidos, que não são disciplinados. Filhos que simplesmente os pais deixam a vida levar e seja o que tiver que acontecer. Não. Deus é um bom pai. Ele corrige, ele disciplina, ele ensina, ele instrui, ele cuida, ele direciona, ele comanda cada etapa da nossa história. Então, acredite, tem um fim para todo sofrimento. Tem um fim para toda dificuldade. Isso não será eterno. Existe um momento em que isso vai acabar. E Jacó está nesse momento. No momento em que acabou essa estação. Agora é uma nova etapa. Agora é uma nova fase. Olha a resposta de Labão para Jacó. Versículo 43. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Algo convence o coração de Labão que é hora de fazer as pazes, que é hora de botar fim nessa relação que eles estavam tendo, né? Um termo moderno, é hora de botar fim nessa relação tóxica entre esse genro e esse sogro. Então, o Senhor convence Labão, não faça ameaças, não faça promessas. Então ele entende, eu não tenho outra saída, eu vou precisar fazer uma aliança com Jacó, resolver as nossas pendências e a gente vai tocar a nossa vida, porque agora Deus botou um fim, Deus botou um basta, então não adianta eu lutar contra. E então Labão fala, olha, são minhas filhas, são meus netos, se eu posso fazer algo, então vamos pelo menos fazer uma aliança, vamos ficar em paz, afinal de contas eles são a minha família também, né? Façamos então agora um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. E aí Jacó responde, versículo 45. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes, juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saaduta e Jacó o chamou Galeed. Gente, então agora eles vão fazer esse acordo e para isso eles vão colocar testemunhas, né? E aí Jacó fala assim, olha, Jacó levanta uma coluna de pedra, então pega uma pedra só e faz uma coluna. E aí ele fala para os seus parentes, ou seja, para Labão e os que estavam com ele, peguem aí algumas pedras. Eles pegam as pedras e colocam ali na frente da coluna. Ué, o que isso quer dizer? Que coisa mais esquisita. Gente, olha que curioso. Na época, quando eles iam fazer acordos, esses acordos eram feitos com os deuses de cada parte dos acordos como testemunha, entende? Então é assim, eu, que sirvo ao Deus tal, estou fazendo um acordo com você e esse Deus está de testemunha. Você está fazendo um acordo comigo e o seu Deus está de testemunha. É mais ou menos assim. E aí, como eles representavam a presença desses deuses como testemunha durante o acordo? Através das pedras, através desses monumentos, né? Desses montes que eles levantavam. No caso, Jacó, ele era monoteísta, ou seja, ele servia a um Deus só, que era o Deus de Abraão. Por isso ele pega uma pedra e levanta uma coluna. O que ele está querendo dizer? Tá aqui, meu Deus de testemunha do acordo que estamos fazendo. Ele manda os outros pegarem várias pedras porque os outros eram politeístas. Labão servia vários deuses, então ele pega várias pedras, cada pedra representando esses deuses diversos aos quais ele servia. E aí coloca ali na frente da pedra de Jacó. E ali você tem um acordo estabelecido entre homens que serviam aos seus deuses, ou seja, um acordo entre deuses. Era assim que eles faziam as coisas, porque o nome dos deuses carregava um poder, carregava uma seriedade ao acordo, entende? E aí depois disso, eles selavam esse acordo com uma refeição, mostrando essa paz entre os dois lados do acordo. Muito interessante, né? Então eles faziam isso e aí depois eles deram um nome àquele local, aquelas pedras. Labão deu o nome de Jegar-Saaduta, que é um nome em aramaico, que era o idioma
de Labão, e Jacó deu o nome de Galeede, que era em hebraico, que era o idioma de Jacó. Então as duas palavras significam a mesma coisa, só que em idiomas diferentes. De Labão em aramaico e de Jacó em hebraico. E significa o quê? Monte de pedras do testemunho. Sim, gente, extremamente óbvio, nada criativo. É literalmente, vamos dar um nome para isso? Tá, Monte de pedras do testemunho. É exatamente esse o nome, nada demais, nada de muito criativo, mas no idioma deles, né? E aí, continuando aqui a história, versículo 48. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então, gente, depois que eles montam, eles fazem lá, colocam os montes de pedras, fazem esse acordo, eles vão fazer a refeição, e aí Labão fala pelo que ele estava acordando, né? Ou seja, no que consistia a aliança. E a aliança consistia em: eu não vou ultrapassar essa barreira, eu não vou passar para lá, né, para a terra onde você vai habitar para te prejudicar, e você também não vem me prejudicar. Então cada um vai seguir com a sua vida e a gente não vai se prejudicar mais, a gente não vai mais fazer mal um ao outro. Você vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha, eu não vou te perseguir mais, eu não vou tentar te prender mais, eu não vou tentar mais tirar suas coisas, a gente vai tocar a nossa vida e não vamos nos prejudicar mais, ou seja, haverá paz entre nós. E Labão acrescentou algo, ele acrescentou que ele também exigia que Jacó não prejudicasse suas filhas, mas que ele cuidasse bem de suas filhas, que eram as esposas de Jacó, né? E que ele não viesse se casar com nenhuma outra mulher, mas que ele ficasse apenas com elas. Gente, se Jacó se casasse com outras mulheres, significava que a herança, né, os recursos de Jacó seriam divididos com outras mulheres e com outros netos, outros filhos, que não pertenciam à família de Labão, entende? Então ele está tentando resguardar as suas filhas nesse sentido. E aí, por conta disso, por acrescentar isso ao acordo, essa região, esse lugar onde as pedras foram colocadas, também vai receber o nome de Mispá, que significa torre de vigia. Por quê? Porque Labão está dizendo assim, ó, preste atenção, eu não vou estar lá para ver, mas Deus de Abraão, o seu Deus, ele estará, e ele vai te vigiar, se você está cuidando das minhas filhas, entendeu? E aí talvez nesse momento você fala, ué, mas Labão não era politeísta, ele não servia outros deuses? Como ele pode confiar no fato de que Deus, o Deus de Abraão, estaria vigiando Jacó? É porque, gente, a mentalidade da época é muito diferente da nossa. Não é como a nossa mentalidade hoje, que a gente sabe que a verdade é Jesus Cristo. Sendo assim, tudo isso que foge de Jesus Cristo, a gente entende como mentira. A gente não crê que existem outros deuses, a gente crê que existe só esse, só Jesus Cristo, que é a nossa visão da verdade, né? Na época não era assim. Na época, na cabeça de Labão, existiam vários deuses. Você escolhia a quem você adorava. Mas isso não fazia com que ele pensasse que o seu Deus não existia. Na verdade, ele acreditava que seu Deus existia. Ele só não servia a esse Deus, entende? Então ele está dizendo, olha, o Deus de Abraão, ele vai vigiar você, porque ele é o seu Deus, então ele vai vigiar você. E ele não vai deixar você fazer mal às minhas filhas. Então que fique esse acordo entre nós. Ele está apelando para aquilo que tem valor para Jacó, entende? Lembre-se que o seu Deus, lembre-se que Deus está entre nós. Então ele está vigiando você. E aí Jacó, então, faz o juramento, né? Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. Então, Jacó oficializa esse acordo oferecendo um sacrifício. É interessante isso. Esse sacrifício era a forma como eles aprenderam a cultuar o Deus de Abraão, o Deus verdadeiro.
Porque lá desde o princípio no Jardim do Éden, o próprio Deus ensinou que ele devia ser adorado dessa forma, né? Até que Jesus veio e foi o sacrifício integral, e foi o sacrifício pleno, de forma que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus é o sacrifício eterno. Então o pecado está pago e nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. Então o sacrifício de Cristo, o sangue derramado no sacrifício de Cristo, que é um sacrifício eterno, cobre os nossos pecados e por isso nós podemos ir a Deus sem necessitar sacrificar um animal. Mas na época Jesus ainda não tinha realizado seu sacrifício aqui na terra, e aí para que o homem pudesse adorar a Deus, ele precisava sacrificar um animal, porque isso cobria os seus pecados parcialmente, momentaneamente. Como essa era a forma de adoração da época ao Deus verdadeiro, Jacó oficializa a aliança, oficializa o acordo, fazendo um sacrifício e então compartilhando de uma refeição com seu sogro. Depois o seu sogro se despede de todos e volta para sua casa. Gente, hoje nós aprendemos muitas coisas sobre o nosso Deus. Aprendemos que sim, Deus é um Deus que disciplina, Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que permite coisas difíceis, porque precisamos ser humilhados e aperfeiçoados. Mas Deus também bota um ponto final. Existe um tempo para os processos que Deus estabelece sobre a nossa vida. E existe o tempo em que esse processo acaba. E quando esse processo acaba, Deus não permite que ele passe do tempo, sabe? Que ele extrapole. Deus é um Deus que protege e cuida dos seus, que intervém, que se necessário for, aparece no sonho do outro e coloca limites e impede que o outro lhe faça mal. Esse é o nosso Deus. Existe uma palavra aqui que ficou ecoando no meu coração, que é temor. O temor de Isaac. É muito interessante como Jacó, apenas nesse texto, se refere a Deus como o temor de Isaac. É interessante porque aqui Jacó está passando por um momento de aliança com o seu inimigo. Labão era um inimigo para Jacó, alguém que o prejudicou, alguém que lhe fez muito mal durante muitos anos. E agora, finalmente, ele está fazendo uma aliança de paz com o seu inimigo. Ou seja, ele está vivendo algo muito parecido que o seu pai Isaac também viveu no passado e que Abraão também viveu no passado, quando Deus permitiu que homens poderosos se rendessem e estabelecessem um acordo de paz, estabelecessem uma aliança com esses nômades. Deus entrou e se manifestou em favor desses homens, defendeu e protegeu os seus servos. E é isso que Jacó está vivendo. Então, quando ele se refere a Deus, ele se refere ao temor de Isaac. Quando os inimigos de Isaac olhavam para Isaac, eles temiam o Deus de Isaac. E foi isso que fez com que os seus inimigos se rendessem e oficializassem uma aliança, um acordo de paz e deixassem Isaac em paz. Porque o temor de Isaac, o Deus de Isaac, o protegeu. O Deus de Isaac cuidou dele. O nosso Deus é um Deus cuidador, é um Deus protetor, é um Deus que cuida dos seus servos, que cuida dos seus fiéis, que cuida dos seus filhos. Ah, Gi, mas nós passamos por dificuldades, por problemas. Sim, mas tudo aquilo que nos atinge porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele está conosco como esteve com Jacó e vai fazer com que a gente persevere até o fim desse processo e saia desse processo muito melhor do que entrou. E quando chegar a hora de botar um fim nesse processo, Ele mesmo botará esse fim e nos protegerá e cuidará de nós e não permitirá que toquem na gente se estiver fora dos seus planos. Esse é o nosso Deus, o temor de Isaac. Gente, nós temos um grande problema de ver a Deus muito pequenininho. Às vezes a gente acha que o nosso Deus ele é muito fraco, ele é muito pequeno, ele não é capaz de nos proteger. Então nós começamos a nos apegar a amuletos, nós começamos a nos apegar a planos B. Lembra lá de Raquel? Pegando os ídolos do clã do pai, porque ela precisava se autoproteger, ela precisava se apegar a algo para cuidar de si mesma nessa nova jornada que ela ia enfrentar, porque ela não confiava no Deus de Jacó, porque ela não confiava no temor de Isaac. Nós ainda nos comportamos assim. Achamos que nosso Deus é muito fraco e por isso precisamos nos apegar a qualquer outra coisa que não Ele. Quando uma pessoa chega diante de nós e nos encoraja a viver uma vida pela fé e começa a contar de experiências que vão na contramão do mundo,
na contramão daquilo que o mundo diz ser o certo, diz ser o natural, diz ser a esperteza da vida, aquilo que é devido, aquilo que deveria ser feito. Quando a gente vê alguém contar uma história que se opõe a isso, a gente fala, não, essa pessoa é radical demais. Não, espiritualiza muito. Não, exagero, tá exagerando. Que isso? Não, imagina. Às vezes precisa fazer assim, às vezes precisa mentir, às vezes precisa dar um jeitinho, às vezes precisa não sei o que lá. E a gente relativiza o poder do nosso Deus. A gente encolhe o nosso Deus, coloca ele dentro de uma latinha, dentro de uma caixinha e guarda ele na nossa prateleira e só acessa ele quando a gente acha que aquele assunto tem a ver com ele, porque o resto não tem. O resto a gente se apega a outras coisas, entende? Eu quero que você saia desse vídeo com uma convicção no seu coração. O seu Deus não é um Deus fraco, ele não é um Deus pequeno. Você pode fazer isso com ele, mas não muda a realidade de quem ele é. O que muda é que você não está usufruindo da verdade. Você está apegado à mentira, entende? Mas Deus, ele é grande. Ele é o temor de Isaac. E ele está em você. O Deus que habita em você é o Criador do universo. O Deus que habita em você é aquele que está desde o princípio, que não só viu toda a história, como construiu toda a história, escreveu toda a história. Ele é Deus, o temor de Isaac. Porque a gente ainda fica se apegando a ídolos. Gente, presta atenção. Esses deuses aos quais Labão servia eram tão deuses que eles foram sequestrados. Raquel roubou os ídolos, colocou na sela do camelo e sentou em cima. Que Deus é esse? Que não consegue se proteger, que não consegue se libertar de uma sela de camelo. E muitas vezes nós estamos devotando as nossas vidas a deuses assim. Não, Gi, como assim? Eu não sirvo a nenhum ídolo, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, eu não faço nada disso. Sim, você não faz nada disso, mas talvez você pense que se você não receber esse salário, você não vai conseguir sustentar a sua família, não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Ou talvez você pense que se você não mentir no seu serviço, você não vai conseguir ser promovido. Ou você pense que se você não mentir na entrevista de emprego, você não vai conseguir um emprego. Ou você pensa que se você não tiver aquela vida controlada, com uma agenda rígida, sendo extremamente disciplinado, lendo X livros que você estabeleceu, as coisas não vão dar certo. Porque tudo depende de você e não de Deus. Talvez os seus ídolos não sejam ídolos como o de Raquel, que eram imagens. Talvez o seu ídolo seja a sua mente. Nós vivemos em uma geração em que o nosso Deus, gente, o nosso Deus tem sido a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso entendimento das coisas, entende? Só vai dar certo se eu tiver lido não sei quantas coisas. Só vai dar certo se fizer sentido na minha lógica, no meu entendimento. E nós esquecemos que Deus é muito maior do que o nosso entendimento. Nós esquecemos que não é sobre a gente, não é sobre os nossos desejos e vontades, mas sobre um plano muito superior, sobre um Deus muito superior. Então lembre-se, o seu Deus é o temor de Isaac. Não, você não precisa ir ao hospital e mentir que você está com um determinado sintoma para que aceitem investigar o que você tem. Você tem um Deus habitando em você, que é o temor de Isaac. Significa que, se for necessário que te examinem, se Deus tem esse plano para você, Ele vai fazer acontecer. E você não vai precisar de meios pecaminosos para isso. Entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Descanse a sua vida nas mãos do temor de Isaac. Entenda que Deus é muito superior do que você. Entenda que o mundo está nas mãos dele. Que ele orquestra toda a história. Que ele é rei, ele é senhor, ele é muito superior. Você serve ao temor de Isaac. Não troque isso por estatuetas. Não troque isso por ídolos e deuses que podem ficar presos dentro da cela de um camelo. Não troque o temor de Isaac por nenhum tipo de mentalidade muito inferior que está te escravizando. Fique com a verdade. Nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus que nos permite ter paz com os nossos inimigos.
É um Deus que sim, nos disciplina, nos corrige, nos humilha, nos orienta, mas fica conosco em todo o processo e coloca fim a esse processo. A provação, a disciplina não são eternos. E quando chega o momento de botar fim, Ele mesmo intervém, te protege, cuida de você. E talvez durante toda a sua vida ninguém nunca cuidou de você. Você sempre precisou se cuidar, se proteger, você sempre precisou estar ali no controle excessivo de todas as coisas. Precisou ser adulto antes do tempo, não sabe ser cuidado. Mas hoje Deus quer te ensinar. Você tem um pai, você tem um Deus, que é o temor de Isaac. Ele é esse Deus que, se necessário, ele fala para o outro: não o ameace, não faça nenhuma promessa. Chega, acabou. Agora é uma nova estação. O temor de Isaac é quem cuida de você. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.